Boa Tá noite a bom. todos. Meu nome é Pedro Braga, sou residente do terceiro ano, fiquei responsável pelo caso clínico dessa semana. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a doutora Iana Catunda, que foi quem me forneceu o caso, quem está fazendo todo o acompanhamento e o seguimento da investigação dessa paciente, e a doutora Kiyoko e o doutor Sérgio Pimentel, que me ajudaram tanto com a elaboração aqui da revisão e o preparo do caso clínico. Então, nosso caso começa, então, com uma mulher de 38 anos, que tinha uma queixa de uma baixa acuidade visual em ambos os olhos, que ela notou aí no final da infância, começo da adolescência, e, além disso, eu referia que sempre confundiu as cores desde a infância, era o relatado pela família. Antecedentes oftalmológicos, ela já tinha feito uma cirurgia para correção de estrabismo em 2013 e uma cirurgia para correção de pitose também no lado esquerdo. Ainda como antecedente pessoal, tinha uma insuficiência ovariana, ainda causa a investigação. No exame oftalmológico, ela apresentava, então, uma acuidade visual de 0,3 e 0,2, né, com essa correção. Apresentava, né, na motricidade, então, um XT, com preferência de fixação pelo olho direito. Na biomicroscopia e segmento anterior geral, sem nenhuma alteração. Temos aqui, então, a retinografia de grande angular do olho direito, aqui do olho esquerdo, aqui focando no polo posterior, em ambos os olhos. Aqui a autofluorescência, então, do olho direito, né, e do olho esquerdo em grande angular, e aqui focando no polo posterior. Temos aqui o OCT, então, do olho direito. Aqui um corte foveal do olho direito. Temos aqui o olho esquerdo também. Peço desculpas, aqui ficou interrompido, né, mas aqui temos o corte foveal do olho esquerdo também. O eletroretinograma aqui de campo total, então, a gente já consegue notar uma redução importante aqui, né, na fase escotópica e uma fase fotópica praticamente abolida. O eletroretinograma aqui multifocal, mostrando uma redução importante também aqui na região ocular. E o teste da variação de cores aqui, né, para a variação da visão de cores, explicando bem brevemente, né, um teste de pareamento aqui. Então, a ideia é que a gente coloca, né, o paciente vai ver essa primeira peça colorida aqui, né, em azul, é colocada como piloto, e a ideia é que ele vai escolhendo dentre todas as outras peças que estão na mesa, né, de forma desordenada, e ele vai colocando as mais similares, uma ao lado da outra, formando uma sequência, e quando viramos, né, depois que o paciente faz isso, a gente vira, pega os números que estão embaixo de cada uma da sequência, e vamos fazendo a ligação aqui nessa tabela ao lado. A gente vê que um paciente normal, a ideia é que essa sequência siga naturalmente aqui, né, do piloto 1, 2, 3, indo até o 15, e dependendo da alteração, a gente vê, como no caso da nossa paciente aqui, que a gente vai comentar mais para frente. Então, diante disso, dessa paciente de sexo feminino, com, né, 38 anos, com uma baixa acuidade visual e desde a infância e adolescência, com esses achados, queria abrir para discussão. Muito bom. Acho que a anamnese está bem feita. Alguma outra pergunta? Quais são o diagnóstico diferencial mais importante aqui? Leide, Mauro? Tem essas distrofias, enfim, um bloco de doenças retinianas hereditárias, a cromatopsia é uma que... E tem as doenças que causam essa alteração central do zona elipsoide e a concomitância com fóvea plana. Então, a cromatopsia seria uma opção. Tem uma das ataxias cerebelares, também dá uma coisa parecida. Stargardt também pode dar, apesar dela não ter as outras associações, as outras alterações que geralmente a gente vê com Stargardt. Distrofia de Cones também pode dar essa alteraçãozinha. Distrofia macular oculta, mas, no fundo, acho que ficaria... Ela não tem nenhum problema de andar, não tem ataxia. Não tem. Não, professor. Acho que, enfim, a cromatopsia seria uma opção. Acho que é isso. Perfeito. Acho que o Mauro abriu um diagnóstico diferencial interessante para pensar como diferencial, né? Cleide, algum comentário
sobre o que o Mauro falou, ou alguma outra ideia? Concordo, acho que o diagnóstico diferencial foi excelente, mas aonde se enquadram todos os achados, particularmente a fóvea plana, esse aspecto do ACT, que é esse espaço sobre os fotorreceptores foveais, o fato dela ter distúrbio de visão de cores, o eletroretinograma fotópico quase ausente, isso tudo fala muito a favor de acromatopsia, né? Perfeito, perfeito, que é a principal hipótese. Alguém quer mais comentar antes de Kyoko falar sobre o eletroretinograma? Algum outro comentário? Então, se alguém quiser falar em seguida, pode falar. Kyoko, você quer comentar o eletroretinograma de campo total, o eletroretinograma multifocal dela? Tá. Em relação ao eletroretinograma de campo total, ela apresenta um ERG escotópico rebaixado com aumento de latência e um ERG fotópico extinto, tá? Caracterizando, então, que ela tem disfunção tanto de cones e bastonetes, mas predominantemente de cones. O ERG multifocal, que é o próximo, a gente vê também uma redução difusa e uma redução importante, preservando um pouquinho a área central, mas assim, toda a área macular dela é comprometida, também com rebaixamento de amplitude, também com aumento de latência. Então, ela tem uma disfunção central mais importante e uma disfunção periférica também, envolvendo tanto cones quanto bastonetes. E Kyoko, na avaliação multimodal dela, se a gente pegar o OCT, a autofluorescência, a retinografia, história clínica, alteração de visão de cores, o diagnóstico aqui principal, como o Mauro falou, e acredito confirmar, a cromatopsia. Na avaliação eletrofisiológica, você pode fazer esse diferencial entre a cromatopsia e uma distrofia de cones bastonetes? Pelo eletroretinograma em si, a gente olhando só o eletroretinograma de campo total, a gente não vai conseguir dizer, firmar o diagnóstico, eu só consigo dizer onde está a disfunção. Se a gente considerar o quadro clínico completo, junto com os testes, daí a gente pode dizer que realmente ela tem uma cromatopsia e esse tipo de resultado é compatível com o quadro. Em geral, a gente tem mais um comprometimento de cones mesmo, e muitas vezes a gente ainda tem o ERG escotópico preservado. No caso dela, ela tem um comprometimento das duas fases e é compatível com esse diagnóstico que foi colocado. Perfeito. E entraria no diferencial, a gente olhando esse tipo de resposta, uma distrofia progressiva de cones e bastonetes com uma disfunção importante de cones. Perfeito, perfeito. É que a distrofia de cones, o OCT não é compatível, Não. Talvez a autofluorescência também, não também. Então, essa avaliação multimodal, por isso que é interessante, que ocorreu excelente. Acho que se a gente fizer uma avaliação multimodal completa, analisar tudo, se encaixa bastante com a cromatopsia. E a gente não vê muito, então por isso foi importante a gente trazer esse caso que estava a princípio sem diagnóstico, um caso de recente no ambulatório, tá? Muito bom, obrigado. Algum outro comentário? A gente pode avançar aqui. Então, eu acho que na revisão biográfica, o Pedro vai destacar cada um desses exames e falar por que a gente pensou em acromatopsia. E, é isso, certo, Pedro? Algum outro comentário? Esses pacientes, às vezes, têm dificuldade, têm fotofobia, né? Importante. Ela não tem, Mauro. O Pedro vai comentar uma forma completa e uma incompleta. Ela provavelmente tem uma forma incompleta, ela não tem fotopsias, não tem fotofobia. Certo, Pedro? Exato, professor. A gente vai comentar agora na revisão sobre isso. Então, Mauro, não tem, tá? Ela não tem, que é importante. Ela não tem outros sintomas para formar um quadro completo, né? Então, que mais? Alguma outra pergunta, Mauro? Não, tranquilo. Tá. Então, ela tem uma visão intermediária, não tem uma visão mais reduzida, como tem na forma completa, e
não tem outros sintomas que você pode ter na forma mais completa, né? É uma herança autossômica recessiva, então ela não tem histórico familiar também, né, Pedro? Não, professor. E Tá. só para acrescentar o que o Maurinho colocou ali, ela realmente ela não tem a fotopsia, e outra coisa que aparece com muita frequência nesses pacientes é o nistagmo, que também não parece ter. Isso. Perfeito. Exatamente, Ela professor. também não tem nistagmo, embora ela tenha uma alteração de motilidade ocular, ela tem um Sim, ela, estrabismo muito ela recente, né? fez cirurgia, né? De início inicial infantil, certo? Muito bom. Então, Pedro, você quer fazer uma revisão? E aí, Vamos qualquer começar, pergunta a professor. gente pode fazer. Ou seja, se alguém quiser na audiência que tiver, quiser fazer, faz pelo chat, a gente pode tentar responder, tá bom? Então, Pedro. Então, vamos fazer uma breve revisão, então, sobre a cromatopsia. Então, como já foi bem dito aqui, né, uma doença genética, tem uma prevalência aqui de 1 para 30 mil. Alguns locais, algumas populações específicas têm uma prevalência um pouco maior. Essa ilha na Micronésia é uma exceção aí ao resto da população mundial, né? Tem uma prevalência alta de até 10% de acromatas, né, nessa ilha. É uma doença de herança autossômica recessiva, como a gente já disse, e esses genes aqui, esses 6 genes já são bem descritos, né, responsáveis por mais de 90% dos casos, principalmente os 3 primeiros. E uma das coisas mais importantes é o caráter estacionário da doença, quer dizer, é uma doença que tende a manter o quadro clínico, né, preservado, tende a não ter uma piora da visão, ou mesmo das alterações estruturais que os pacientes apresentam. Fisiopatologicamente, o que acontece? É uma mutação em algumas proteínas que estão envolvidas na fototransdução, então, dos cones. Esses 2 genes aqui, então, né, são responsáveis aí por 70% dos casos, eles levam a alterações nas subunidades alfa e beta dos canais iônicos dependentes de GNP cíclico, né? Então, esses canais aqui, não sei se vocês conseguem ver minha seta. E isso vai acabar alterando, né, a cascata da fototransdução dos cones, e isso vai levar, então, a uma disfunção. Geralmente, essas alterações genéticas estão associadas aos quadros mais de acromatopsia completa. Um outro gene que é bem prevalente nessa população também é a mutação nesse gene aqui, GNAT2. Aqui já vai ter uma alteração na subunidade alfa da transducina, também envolvida, então, na fototransdução. E aqui, nesses casos, costuma ter uma função residual, levando a um quadro um pouco mais leve. Bom, como eu mostrei, tem vários genes envolvidos, né? Tem, fora aqueles que eu citei, né, um monte de outros. Então, é uma variabilidade genotípica e fenotípica muito grande. Mas, em geral, esses pacientes vão apresentar alteração na visão de cores, baixa de acuidade visual associada, né, por uma disfunção dos cones. Em geral, esses pacientes são hipermétropes, mas podem ser míopes também, como a gente viu o caso da nossa paciente. Eles apresentam bastante, principalmente nos quadros mais graves, eles apresentam bastante fotofobia, nistagmo e ainda podem apresentar graus variados de escotomas centrais, mas tanto a fotofobia quanto o nistagmo, quando presentes, eles podem apresentar uma melhora ao longo da vida, né? E, como o professor Sérgio comentou, existem 2 formas. Então, a forma completa é o que a gente praticamente não tem a função dos cones, né? Tende a ter uma acuidade visual muito pior, né? Chegando aí no máximo a 0,1, mas geralmente mais próximos aí conta-dedos, para percepção luminosa apenas. E esses pacientes podem apresentar esse fenômeno de Flynn, que é um fenômeno, é uma coisa bem interessante. Ainda não é muito bem estabelecido assim a causa, mas acaba acontecendo uma constrição pupilar paradoxal. Então, o paciente, quando ele troca de um ambiente de alta luminosidade para um ambiente com menor luminosidade, ele acaba apresentando uma constrição pupilar ao invés da dilatação. Os quadros incompletos geralmente estão associados, então, com esses genes, né, o GNAT2, que eu já tinha citado, esse CNGA3 também, que é um dos mais prevalentes, e o PDE6H. Esses pacientes tendem a preservar um pouco mais a função dos cones, então, eles tendem a ter uma visão um pouco melhor, por volta de 0,2, 0,3, e esses pacientes podem não apresentar nem nistagmo, nem fotofobia, tá? Então, como a nossa paciente aqui, no caso. As alterações, então, de fundo de olho e autofluorescência, né, podem ser bem variadas, pode apresentar aí desde um fundo de olho normal, uma alteração pigmentar inespecífica, perda do reflexo na fóvea e alguns graus variados de atrofia do EPR. Esse estudo aqui que avaliou 40 pacientes, então a gente consegue ver aqui que o mais comum é isso mesmo, né? Geralmente, ou não vemos nenhuma alteração muito relevante, ou algumas alterações bem sutis no EPR. No OCT, né? Então, esse estudo,
Ele avaliou 40 pacientes com acromatopsia, fez uma avaliação oftalmológica completa, OCT, microperimetria e teste genético, justamente para avaliar os padrões, né, das alterações morfológicas nesses pacientes. Então, aqui a gente consegue ver, né, essa tabela que documentou tanto os genes, aqui a gente consegue ver justamente aqueles que eu citei no começo da revisão. Eles classificaram algumas alterações no OCT, né, em graus aqui de 1 a 5, que eu vou mostrar mais adiante, e avaliar a questão da hipoplasia foveal também, né? E aqui a gente consegue ver um dado bem interessante nesse estudo. Então, ó, mais de 50% dos pacientes tinham algum grau de hipoplasia foveal. E, novamente, aqui a avaliação do fundo de olho, né? Esses graus aqui, 1, 2 e 3, seria o 1 fundo normal, o 2 uma alteração leve aqui do EPR, e o 3 um certo grau de atrofia já, e a gente vê que a atrofia não é uma característica tão prevalente nesses pacientes. Então, aqui, né, essa imagem mostra justamente aquela classificação de 1 a 5, que eu citei agora, e vai justamente avaliar as alterações na retina externa. Então, a gente consegue ver aqui na figura A, uma zona elipsoide contínua, depois na B a gente vê que já tem uma certa ruptura, na terceira aqui na imagem C já tem ausência dela, na D a gente vê essa zona hiporrefletiva, igual a nossa paciente apresentava, e na imagem aqui, na última, a gente já consegue ver, né, na E, o grau de com atrofia do EPR e desabamento da retina. De novo, a hipoplasia foveal, né, presente em mais de 50% dos casos, você vê que essas imagens, elas não estão se referindo à hipoplasia foveal, mas a gente consegue ver que já apresenta, né, aqui. E o que eles viram é que tanto, nem a idade, nem o genótipo, né, desses pacientes estavam correlacionados diretamente com esses achados. Então, era bem variável a questão da idade dos pacientes ou o tipo de mutação que eles apresentavam. Desculpa, passei rápido. E aqui, a figura à direita mostra justamente a hipoplasia foveal, né, os graus aqui do mais leve, né, até um grau mais avançado aqui da perda da pressão foveal. E os resultados desse estudo foram bem interessantes. Então, o que eles viram, né? Primeiro, quanto à progressão. Realmente, os pacientes mantinham uma acuidade visual e sensibilidade ao contraste estáveis, tinham uma certa redução na sensibilidade retiniana. Quer dizer, o que eles viram na microperimetria é que a diferença entre pacientes mais novos e mais velhos com acromatopsia tinha uma diferença maior na sensibilidade, então aqui de aproximadamente 3,1 decibéis, quando comparado com indivíduos normais, né, que tem uma perda aí, geralmente de 1 decibel entre pacientes entre 20 e 30 anos, comparado com pacientes com seus 60, 70 anos. Além disso, eles foram avaliar estrutura e função, quer dizer, essas alterações, né, que eles viram, então, no OCT e nos exames funcionais, com a questão da fixação, sensibilidade, retiniana, sensibilidade ao contraste, o que eles viram foi justamente que não existe uma correlação, né, entre as alterações encontradas e o grau de comprometimento funcional desses pacientes. O ERG aqui esse estudo, que até a doutora Kiyoko me enviou, é um estudo bem interessante, que eles avaliaram 37 pacientes que apresentavam um nistagmo, né, e uma distrofia de início precoce, dentre diversas distrofias, né, e aqui, dentre essas, 8 pacientes com acromatopsia. 2 deles foram seguidos, né, e os exames repetidos ao longo do tempo. E a ideia deles era justamente fazer uma avaliação oftalmológica e tentar ver os padrões no ERG para ver se, com isso, era possível diferenciar as distrofias, né. Então, eles avaliaram várias distrofias aqui, eu coloquei parte só da tabela. Então, a gente tem aqui amarose congênita de Leber, cegueira estacionária congênita noturna, acromatopsia, que está aqui, e ainda a distrofia de cones e bastonetes. Então, a gente consegue ver aqui, então, a acuidade visual, como a gente já tinha citado, né, baixa, o padrão mais hiperópico desses pacientes. E o que eles viram foi justamente um quadro bem semelhante ao que a gente apresentou. Então, esses pacientes tinham um hipotópico abolido. No escotópico, a gente via respostas de bastonetes bem reduzidas, tanto quanto a resposta isolada, quanto a resposta combinada de cones e bastonetes, além de um tempo implícito prolongado. A gente consegue ver bem isso daqui nessa imagem, né, comparando aqui uma criança saudável e as respostas do ERG, comparado aqui com o paciente com acromatopsia. E o estudo ressalta, né, que esses pacientes que foram avaliados, eles tinham um comprometimento bem acentuado, então provavelmente tratava-se daquele quadro de acromatopsia completa. Quanto ao tratamento, né,
não tem um tratamento específico, né? A gente tem que fazer o aconselhamento genético para esses pacientes, né? Lembrar que é uma doença autossômica recessiva, auxílios para a visão subnormal, tentar adaptar eles, lembrando que é com caráter estacionário, então informar isso para o paciente é importante, até por questão de planejamento, prognóstico. Existem algumas terapias genéticas em andamento, tem alguns estudos em modelos animais, né, com esses genes aqui, que eram aqueles principais que eu citei anteriormente. Teve um estudo, fase 2, com implante, mas bem inicial ainda, viu só melhora na fotofobia, sem melhora na acuidade ou na sensibilidade, né, ou na visão de cores. Então, em resumo, a gente precisa lembrar, né, que é uma doença genética rara, autossômica recessiva, o caráter estacionário que é bem importante, né, isso é extremamente importante para a gente poder informar o paciente, ele entender o que espera para ele, né, nos próximos anos. Nistagmo, fotofobia, baixa de acuidade visual, alteração na visão de cores, né, são sintomas mais comuns apresentados, mas lembrar dessa variabilidade de apresentação. Lembrar dos quadros, né, que você pode ter, então, graus variados, né, quadros completos e incompletos, e a associação importante desses pacientes com a hipoplasia foveal. O ERG, uma ferramenta fundamental aqui para o diagnóstico, lembrar, então, da fase fotópica abolida, o escotópico em graus variáveis de acometimento, a depender, né, se é um quadro completo ou incompleto, e que, por enquanto, não temos nenhum tratamento específico. E era isso, deixo aqui a recomendação do Dr. Sérgio, o livro A Ilha dos Daltônicos, do Oliver Sacks, um livro que foi escrito justamente baseado naquela ilha que eu citei da Micronésia, lá onde existe uma alta prevalência de pacientes com acromatopsia, depois que ele visitou lá, que ele escreveu esse livro. É isso. Muito obrigado. Bacana, Pedro. Excelente revisão, viu? Parabéns. Tá? Obrigado, professor. O Oliver Sacks é um escritor genial, neurologista. Muitos de vocês já leram os livros dele. E ele é conhecido no cinema como aquele filme Tempo de Despertar, né? Mas ele escreveu livros geniais, inúmeros. Então vale a pena vocês darem uma checada. A Ilha dos Daltônicos fala sobre a cromatopsia, por essa prevalência maior de relacionamento entre parentes, né? Com prevalência desse gene recessivo. Então, tem uma prevalência grande de daltônicos, já pessoas com acromatopsia nessa ilha, e ele faz um livro genial sobre isso, né? Então é isso, parabéns, viu, Pedro? Oi. Tem uma empresa, chama-se AGTC, a empresa americana que tem um estudo fase 2 para cromatopsia para A3 e B3. E eles estão pensando no estudo fase 3 também. Enfim, é uma doença bem interessante. Muitas vezes a queixa dos pacientes não é terapia gênica, é uma injeção subretiniana, terapia gênica. E a queixa dos pacientes, muitas vezes predominante, não é a baixa de visão, é a fotofobia. Fotofobia, é isso. Que, em geral, Mauro, a forma grave, essa forma completa, que eles têm fotofobia e nistagmo, que eles têm baixa visual desde precoce, né? E tem essa questão se os pacientes têm um pouco de ambliopia, enfim, bem interessante a doença, no fundo. E a discussão do tratamento, do planejamento da terapia gênica também é complexo. Se chama AGTC, AGTC. Joia, Mauro. Ótimo comentário. Excelente. Obrigado. Agora a gente vai passar para a imagem. Pedro, excelente apresentação, tá? Então, a gente vai passar para a imagem da semana. O Thiago, que é preceptor e fellow cirúrgico do primeiro ano, apresenta essa imagem da semana. Thiago, tá tudo certo aí? Tudo certo, professor. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Então, vamos dar continuidade. Vou apresentar a imagem da semana de hoje. Meu nome é Thiago, como o Dr. Sérgio apresentou. Gostaria de agradecê-lo por ajudar aí na elaboração dessa apresentação e por sugerir a imagem dessa semana. Então, nosso caso é uma paciente feminina de 39 anos, sem antecedentes oftalmológicos pessoais ou familiares relevantes, que vinha com uma acuidade visual de 0,909 e foi encaminhada para uma avaliação de fundo de olho devido a esse achado dessas numerosas lesões no fundo de olho, aqui no olho direito com um OCT, mostrando aí esses depósitos
nessa região. Maior aumento. Em seguida, a autofluorescência desse olho e a angiofluorescinografia numa fase mais tardia, mais precoce, aqui mostrando. Então, nós temos aqui essa avaliação multimodal, e eu queria abrir para discussão, né, algumas perguntas para a discussão, o padrão da angiofluorescinografia e como investigar, conduzir esse caso nesse momento. Então, o interessante é que é uma paciente muito jovem, né? 39 anos e com uma visão boa. Então, eu acho que é importante a gente fazer uma boa avaliação para preservar o futuro dela aí, né? Então, o que vocês pensariam de diagnóstico diferencial numa paciente com essa avaliação multimodal, com essa idade e com essa visão? Então, a pergunta do Tiago aí é do padrão de anjo, né? Como a gente chamaria essas alterações da anjo, tá? Então, como vocês abririam um diagnóstico diferencial dessas lesões? Cleide? Bom, ela tem elevações do EPR, né, que sugerem um quadro similar à drusa, só que numa paciente jovem, bilateral simétrico. Então, a gente vai pensar mais num quadro do tipo uma distrofia, alguma coisa que tenha um fundo genético. E acho que vale a pena investigar familiares. Bom, ela não tem nada, né? E uma coisa que eu penso a gente já comentou aqui, em alguns casos, a malácia levantinese, que tem uma alteração do tipo drusa em paciente que pode ser jovem, e ela tem uma origem genética. Mas, Cleide, a malácia ou as drusas cuticulares, que parece a anjo, né? A anjo, o que o Tiago queria falar é do céu estrelado da anjo das drusas cuticulares, né? Eles são localizados mais no polo posterior, na região temporal. Aqui ela tem uma alteração difusa, enorme, imensa, né? Com depósitos que parecem ser drusas mesmo, né? Abaixo do EPR, a morfologia é de drusa, a localização é de drusa. Só que o que assusta aqui é que ela tem uma alteração difusa, não no polo posterior só, ou arcada. Às vezes a gente vê drusa dura em arcada, né? Aqui ela tem em todos os... Né? Drusas cuticulares, você pode ter esse céu estrelado, pode ter esse aparecimento precoce. Outra alternativa mas Mauro, de pós-diagnóstica... Não difusamente, sim, entendeu? O que eu quis dizer é que essas drusas cuticulares não aparecem difusamente assim, elas afetam mais a região temporal, a mácula, né? No restante eu concordo com você, é o mesmo padrão de aparecer. A anjo parece drusa cuticular, né? Até o OCT parece drusa cuticular, mas essa alteração difusa não é similar à drusa cuticular. Mas continua, desculpa. Tem uma alteração renal que pode também trazer drusas precoces, que é essa glomerulonefropatia membranosa, tipo 2, não lembro exatamente do nome, mas é uma isso das... que essa paciente tem. Então, essa paciente tem essa alteração renal, como acúmulo de drusa, ela tem um quadro sistêmico que é importante ser investigado. Ela tem uma nefropatia e que está associado nessa síndrome e nessa alteração. É isso que a gente queria chamar a atenção, tá? Glomerulonefrite tipo 2, né? E é interessante como essa alteração é difusa, né? Tá? Eu achava que essa glomerulonefrite, as drusas não eram também tão difusas, que era mais temporal, mas bacana, legal. Não é? Então, é isso aí. Então, a Cleide fez um diagnóstico diferencial para essas lesões, são importantes as alterações. O Mauro lembrou, então, do diagnóstico aqui, e o Tiago vai fazer uma revisão, então, tá? Uma revisão curta. Tiago? Perfeito. Bom, Maurinho matou aí o diagnóstico. Essa paciente, quando foi feita uma investigação maior da parte sistêmica, foi descoberta, ela tinha essa antigamente chamado glomerulonefrite membrana proliferativa tipo 2, mas atualmente classificada como doença de depósito denso,
e essa paciente é antecedente de uma doença renal crônica, né, de início precoce, e 2 transplantes renais já. Esse aqui é o artigo que eu me baseei para fazer a imagem da semana de hoje. Com uma breve revisão aqui sobre essa condição, nós temos uma glomerulonefrite proliferativa caracterizada por depósito de C3 no glomérulo, né? E esses pacientes costumam apresentar oligúria, ou edema difuso, hipertensão e hematúria dessa parte do acometimento renal. Geralmente ocorre aos 5 anos, mas pode ocorrer também na vida adulta. Cerca de 10% dos pacientes apresentam cometimento ocular, sobre o qual vou falar mais posteriormente. Pode ter associação também com outras condições, como lipodistrofia parcial adquirida, nesses casos. A parte renal pode apresentar síndrome nefrítica ou nefrótica, proteinúria e hematúria são comuns. Há uma diminuição da taxa de filtração glomerular e metade dos pacientes evolui para a doença renal de estágio final em 10 anos do diagnóstico. Uma elevada taxa de falência de transplante renal, né, pois os depósitos continuam com e mutações no gene do C3 e no fator H do complemento podem estar envolvidos, mas a minoria dos pacientes apresenta essas mutações. O diagnóstico é basicamente de certeza átomo patológico, né? Apresenta-se aí esse duplo contorno na membrana basal do glomérulo, tem uma interposição de células nesse espaço, imunocomplexos e eosinofílicos podendo estar presentes, e a complementação com imunofluorescência e microscopia eletrônica são necessários para a confirmação desse diagnóstico de doença de depósito denso. Na parte ocular, nós temos drusas numerosas e DEPs, cometendo aí a região da membrana de Buro, preferencialmente na periferia, mas também podendo envolver o polo posterior. Essas são as manifestações mais comuns. E é interessante notar que existe uma relação, né, uma semelhança histológica entre a membrana basal glomerular, onde tem esse acometimento primário, levando aos sintomas que eu já, os sinais que eu já mencionei, e a membrana de Bru. E elas não têm um controle local para regulação da ativação da via alternativa do complemento, que está envolvido o C3, né? Então, há uma maior propensão ao depósito de produtos da fragmentação do C3 nessa via. Dessa forma, levando aí ao acometimento renal e ocular. As alterações do fundo de olho são detectadas geralmente após os 20 anos de idade. Geralmente não se observa baixa acuidade visual associada às drusas, mas pode ocorrer pior em casos associados com neovascularização de coroide ou de um quadro semelhante à central serosa, que já foi descrito nesses casos. Aqui take home message fica aqui: pacientes com menos de 50 anos, né, pacientes jovens com achado de drusas numerosas, essa possibilidade de doença renal deve ser investigada no diagnóstico diferencial, apesar de que muitos deles vão ter manifestações renais mais precocemente até do que os achados oculares. É isso. Muito obrigado pela atenção e agradecer novamente a todos. Ótimo, Thiago. Parabéns pela apresentação aí, tá? Um caso, então, a gente chama atenção para isso. Muitas drusas, dessa forma, em pacientes jovens, a gente lembrar de alterações renais. Como o Thiago falou, em geral, eles já chegam com uma lesão renal avançada, mas é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Excelente. Thiago, você descompartilha a tela? Isso. Agora a gente vai para o artigo, se puder já compartilhando o artigo. O artigo a gente vai, do mesmo grupo que a gente apresentou há algum tempo atrás, para falar sobre polipoidal. O artigo, na verdade, o enfoque dele é quais os pacientes, eles avaliaram com certeza os pacientes que não tiveram uma resposta adequada com tratamento com antiangiogênico depois da dose de carga. Nesses pacientes que eles tiveram uma resposta subótima, eles compararam os OCTs para avaliar o que era polipoidal e o que é uma DMRI exudativa não polipoidal. E eles fizeram um artigo se baseia nisso, nessa avaliação, que é uma avaliação um pouco mais extensa, e o Breno, que é residente de segundo ano, vai apresentar. Breno, tá tudo certo aí? Tudo certo, professor. Então, boa noite. Meu nome é Breno, eu sou residente de segundo ano da oftalmologia da USP e vou apresentar o artigo dessa semana. Agradecer primeiro ao Dr. Sérgio pela oportunidade e a escolha do artigo.
Em tradução livre, o título do artigo seria Critério de tratamento sem uso de indocianina verde para vasculopatia polipoidal com resposta subótima a anti-VEGF. Na introdução, ele traz o trabalho anterior deles, em que eles levantaram 3 achados de OCT que foram capazes de diferenciar a forma polipoidal da DMRI exudativa clássica em olhos sem tratamento prévio. Esses 3 achados foram lesão anelar subretiniana do EPR, elevações do EPR na imagem face do OCT e DEP pontiagudo. Além disso, nesse trabalho prévio, eles recomendaram usar os termos lesões polipoidais e rede vascular ramificada. Nesse trabalho atual, então, os objetivos deles foram desenvolver e avaliar critérios de diferenciação da forma polipoidal da forma clássica da DMRI exudativo, usando o OCT e a retinografia colorida em olhos que foram tratados com 3 injeções de antiangiogênico e não tiveram uma boa resposta. Além disso, uma outra parte do estudo foi avaliar se o OCT sozinho seria capaz de guiar o tratamento com PDT. Então, dos métodos, eles selecionaram 10 olhos, eles classificaram como respondedores subótimos ao tratamento com anti-VEGF, que são justamente esses olhos que apresentaram líquido sub- ou intraretiniano após as 3 injeções de antiangiogênico. Fizeram os exames de OCT deles e de retinografia colorida, procurando os seguintes achados: nódulo laranja, DEP pontiagudo, lesão sub-EPR anelar, PAC coroide, sinal da dupla camada, DEP multilobular e lesão na forma irregular do EPR. Então, avaliou cada um desses achados em relação ao padrão ouro, que foi a indocianina verde, para diferenciar as duas formas. Na parte da avaliação do OCT para guiar o tratamento com PDT, eles usaram a indocianina verde como padrão novamente e usaram a associação do OCT com a imagem infravermelho para determinar a rede vascular ramificada e as lesões polipoidais. Aqui eu trouxe exemplo da imagem. Na primeira imagem nós temos a indocianina verde, em que foi marcado, delimitada a rede vascular ramificada e as lesões polipoidais menores. E aqui o exame, a fotografia do exame de infravermelho, e aqui a associação das duas imagens. Os resultados. Eles chegaram que, nesse estudo, as alterações, os achados mais importantes, com maior sensibilidade, especificidade e acurácia, foram o DEP pontiagudo, a lesão anelar sub-EPR e o nódulo laranja, sendo que os 3 juntos, quando os 3 juntos estavam presentes, apresentou sensibilidade de 0,65%, especificidade de 0,82% e acurácia de 0,85%. Aqui, para ilustrar as alterações, essa primeira foto nós temos a indocianina verde, com a rede vascular ramificada e a lesão polipoidal. Na retinografia colorida, a gente consegue ver o nódulo laranja, e aqui ao OCT, o DEP pontiagudo com a lesão anelar sub-EPR. Da parte do OCT para guiar o tratamento, eles viram que cerca de 100% das lesões polipoidais eram delimitadas e 90% da rede vascular ramificada era delimitada também. Então, na discussão, ele volta ao primeiro trabalho em que teve os achados sem tratamento, que foram a rede anelar subretiniana do EPR, DEP pontiagudo e elevações do EPR na imagem do OCT em face, e compara os agora com tratamento e uma resposta, que foram os 2 primeiros iguais e a entrada do nódulo laranja. Ele coloca que os 2 primeiros foram iguais, principalmente porque 50% das lesões não polipoidais não desaparecem, não desaparecem com a indução, com a terapia de indução com antiangiogênico. Já o nódulo laranja apareceu porque haveria menos líquido sub- e intrarretiniano, o que faria o nódulo se destacar e as elevações do EPR diminuir. Na parte do OCT como guia, a associação de OCT e imagem infravermelha cobriu 100% das lesões polipoidais e 90% da rede vascular ramificada. Os 10% restantes seriam cobertos com antiangiogênico, segundo ele, uma vez que o tratamento com PDT é uma segunda opção quando não há uma boa resposta. E assim,
o uso do ACT junto ao infravermelho seria uma boa alternativa à indocianina verde. Das limitações do estudo, se destaca o pequeno número de casos. Ele elenca também as limitações do uso do ACT, como quando há opacidade de meios ou quando as lesões são mais periféricas em relação à mácula, e uma necessidade de um estudo em maior escala para validação dos achados e uso do ACT também. Era isso, obrigado. Ótimo, Breno. Então, o Breno fez um resumo grande do trabalho, acho que vale a pena ler. A ideia do trabalho se baseia em que a gente faz muito pouco endocianina. E a gente avalia se um paciente tem polipoidal ou não, ou suspeita, se a gente não tem a suspeita inicial, naqueles pacientes que não tiveram uma resposta adequada depois da dose de carga. O que ele quis avaliar nos pacientes é, olha, então como se comporta um paciente com polipoidal depois da dose de carga, não tendo a resposta completa, né? Será que é igual a manifestação inicial antes do tratamento? E ele compara com pacientes que não têm polipoidal, tem DMRI exudativa sem polipoidal e levanta essas alterações de OCT. Então, com esses dados de OCT, a gente pode levantar uma suspeita alta de um paciente com uma polipoidal depois de uma dose de carga inicial de tratamento. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse artigo? Esse grupo é muito bom, o grupo asiático. Eles têm muita polipoidal, praticamente 50% das doenças exudativas, né, degeneração macular exudativa na Ásia são por polipoidal. Então, eles têm uma casuística muito grande e têm publicações excelentes. Se não tiver nenhum comentário, a gente passa para o caso cirúrgico. O João é preceptor, então ele vai discutir esse caso. João? Oi, boa noite. Dá para me ouvir? Dá sim, pode ir. Tá, joia. Obrigado. Bom, então, obrigado, professor, por me apresentar. Então, sou o João Bertocco. Eu vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio pela ajuda na elaboração da apresentação, ao Dr. André Creus, né, pela ajuda no preparo do caso e também na condução do caso, né, fez parte da equipe também que operou junto com a doutora Lívia, o Dr. Tiago também. Gostaria de agradecer eles pela ajuda com a documentação e por terem cedido o caso. Então, a gente começa com o caso de um homem de 33 anos que vem com uma baixa de acuidade visual progressiva no olho direito, com cerca de 3 meses de evolução. De antecedentes oftalmológicos, ele já tinha feito vitrectomia com óleo de silicone no olho esquerdo por um quadro de hemorragia vítrea, mais descolamento de retina tracional, seguido de uma vitrectomia para a retirada desse óleo de silicone, né, além de FACO desse mesmo olho. E de antecedentes patológicos, ele tinha diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 já há 26 anos. Então, para a gente, ele chegou no exame com uma acuidade visual de 20/100 nesse olho, né, e 20/20 no olho esquerdo. Era fásico, com cristalino transparente, e pseudofásico do outro olho, e o fundo de olho se apresentava dessa seguinte forma. Esse é o olho esquerdo, que já tinha sido submetido à vitrectomia, e esse olho da queixa. A gente consegue observar que o quadro de retinopatia diabética proliferativa importante, né, com essas áreas de descolamento tracional. Então, foi feito o diagnóstico de um descolamento de retina misto no fundo de olho. Aqui a gente não consegue ver muito bem, que a gente não conseguiu capturar com muitos detalhes, mas tinha sido identificada uma ruptura nasal inferior. Então, ficamos com esse descolamento de retina misto, né? E foi realizada a vitrectomia desse olho com usado o óleo de silicone como substituto vítreo. Então, esse é um vídeo da cirurgia, né? Foi feita a circuncisão da hialoide. Depois começou a segmentação e remoção das placas, aqui a partir do nervo óptico, né? É uma coisa que aqui a gente viu que foi colocado o chandelier no começo da cirurgia, mas a gente, nessa cirurgia, teve que usar a iluminação mesmo, porque a iluminação do chandelier estava com problema, estava muito fraca.
então acabou não dando para usar o chandelier em si. Então, aqui segmentando e removendo as trações periféricas, coloco o perfluor. Tinha sido observado que ainda acabou ficando com um pouco de líquido residual, foi feita então uma retinotomia, foi aspirado líquido, aspirado perfluor. Algumas áreas de sangramento ativo ainda acabaram sendo protegidas com endocautério, e foi feito o complemento da panfotocoagulação. Na evolução, né, o que a gente tem, que da cirurgia foram removidas as membranas em quase sua totalidade, né, o que acabou ficando foi uma região mais periférica, temporal inferior, estava bem protegida pela panfotocoagulação, além do complemento dessa panfotocoagulação, que a gente viu ao final do vídeo, né. Esse era uma imagem do pré-operatório, e esse no primeiro dia de pós-operatório do paciente, tem uma bolinha de ar ainda, essa aqui é aquela região das membranas que acabou ficando, né, tinha uma quantidade bastante grande de hemorragia no local. Aqui também até cobria essa região de uma rotura. Foi feita o bloqueio a laser, mas aqui não pigmentou muito bem. A gente consegue ver que não dá para ver muito bem as marcas do laser que ficaram nessa região. O paciente foi acompanhado aqui, o OCT, né, ainda tinha um pouquinho de líquido residual aqui na mácula. O paciente foi sendo acompanhado. No terceiro dia de pós-operatório, ele se queixou de uma baixa de acuidade visual, né? O que aconteceu foi que, né, nessa região, na rotura temporal inferior não bloqueada, que durante o procedimento estava encoberta por HV, né? E era uma região que tinha uma grande quantidade de membranas, né? Ela acabou infiltrando e descolando a região da mácula, aqui, a rotura. Né? Aqui a gente consegue observar os cortes de OCT, o líquido subretiniano. A acuidade visual, então, era de 0,1, acabou evoluindo com conta-dedos a 1 metro, né? Então, eu gostaria de abrir para discussão alguma, assim, como reabordar esse caso, né? Alguma sugestão, algo em específico a se fazer? Tá, ótimo, João. Então, um caso que foi operado com uma retinopatia proliferativa, com grandes áreas de tração, principalmente na arcada temporal superior e na temporal inferior, e uma ruptura que, apesar de ter sido feito bastante laser, talvez a tração residual não conseguiu assentar essa ruptura e por ela se infiltrou líquido e agora tem um descolamento macular por essa ruptura, apesar do tamponamento com silicone intraocular. Quer dizer, quando as pessoas que acham que silicone é uma bênção, você tem descolamento abaixo do silicone e isso é frequente, né? Então, do mesmo jeito que se infiltra com gás, se infiltra pelo silicone também, se você tem interação residual, né? Hélio e Mauro, algum comentário aqui? O que fazer agora? Falar um pouquinho só sobre descolamento de retina misto, né? Que acaba sendo um desafio para a gente, né? Porque uma vez que você tem um descolamento de retina com ruptura, num paciente com tração, você vai ter que buscar por todos os meios, uso de corante, triancinolona, isso ajuda bastante a gente quando não tem o chandelier, como ele mostrou, que também é outra coisa que ajuda bastante a gente, né? Você tem que fazer das tripas coração para achar se formar alguma ruptura. A hora que você mobiliza as trações, né? Como foi feito ali no nervo óptico, às vezes conforme você está tracionando, às vezes você percebe alguma ruptura e essa é a primeira observação, né? Que o DR misto, ele é um desafio. Essa ruptura especificamente, que é mais posterior, a gente, se fosse um pouquinho mais anterior, a gente poderia lançar mão de algum explante escleral, mas eu acho que quando é anterior, eu acho que na reabordagem, como você fez a circuncisão, tendo certeza que você fez uma boa circuncisão e o laser está bem feito,
é trabalhar e remover a tração, que pelo OCT não parece ter, né? Parece que é só uma ruptura, entre aspas, esquecida aí, que ficou... E o óleo de silicone, como o Sérgio comentou, não é um... a gente tem a ideia de que, muitos têm a ideia de que isso pode resolver tudo, né? E, na verdade, ele forma um menisco e as células de epitélio pigmentado, elas podem piorar, formando PVR. Então, ele não é o grande salvador da pátria, como o Sérgio já comentou antes. Eu trabalharia novamente, revisaria para ver se tem alguma atração, tiraria o óleo de silicone. Não, parece que a cirurgia foi muito bem feita, removida as trações, foi só uma ruptura que ficou para trás aí na hora da mobilização, e essas rupturas geralmente aparecem na arcada, né, que é onde estão as trações, né? E você trabalhando bem, a tendência, usando um corante de triancinolona, cora, se você for reabordar, usa triancinolona, cora novamente, tira o óleo antes, né? E vê se tem alguma tração localizada. Mas eu, pelo aspecto, é lógico que no intraoperatório nós vamos ver, seria interessante ver se não tem tração, e aí fazendo a troca, acho que você resolveria o caso. Aparentemente é isso. Perfeito, Elio. Eu Mauro? concordo com o Elinho. Mas, assim, para ter descolado no terceiro PO, se fosse só rotura, sem tração, acho que dificilmente descolaria. Assim, tem bastante óleo de silicone. Então, se fosse só uma rotura esquecida que não tivesse tração com esse tanto de óleo, eu acho que provavelmente não descolaria. Então, o fato de ter tido esse comportamento, acho mais provável que tenha aí não só rotura, mas alguma tração que provocou, inclusive, uma rotura nova, talvez. Mas, enfim, só drenar de novo o líquido e colocar mais laser e óleo, acho que não vai funcionar. Acho que a gente tem que tirar essas trações restantes e completar a cirurgia da mesma forma, laser, óleo. Acho possível que a tração já houvesse na cirurgia, por isso que o laser ficou um pouquinho de líquido pela tração, e por isso que o laser não pegou muito bem nessa região. Algumas vezes eu faço sem tirar o óleo, a cirurgia, enfim, se é uma atração evidente que está impedindo que a retina descole, às vezes não precisa nem tirar o óleo, só tira a tração e completa com um pouco mais de laser e óleo. Mas nesse caso, pela complexidade, eu tiraria mesmo o óleo e faria como o Elinho está sugerindo. Perfeito. Então, a gente tem uma concordância nisso. Você tem que reabordar, secar melhor essa área temporal inferior, para aliviar essa tração da ruptura, fazer mais laser na região e colocar óleo de silicone, né? João, você quer mostrar para a gente? O John voltou aqui a entrar, e no final o John comenta também, tá bom? Tá joia. Tá. Bom, então, o paciente foi reabordado mesmo, foi feita uma nova revitrectomia, com óleo de silicone, né? E foi reavaliada aquela área de tração, e a panfotocoagulação, o bloqueio da ruptura, né, foi reforçado ao redor da ruptura. Esse era o primeiro pós-operatório, então o paciente vai contar dedos a 2 metros, e a gente conseguiu observar que na região foveal o líquido havia secado, mas ele acabou evoluindo com essa alteração, né, essa região, essa camada mais espessada aqui, a gente consegue observar aqui nos cortes radiais, né? Mas o líquido subretiniano foi tratado. Aqui, mais temporal inferior, né? Próximo da região da ruptura, por onde começou o descolamento, também ficou uma pequena quantidade de líquido residual, mas sem comunicação com nenhuma ruptura ou nenhuma área de tração, né? Ficou uma região mais isolada. E a respeito disso, algo a se fazer, a gente observaria, faria algo diferente, essa camada, o que poderia ser essa alteração. Você não vai mostrar a evolução, né? Você vai parar por aí por enquanto? Eu posso seguir para ver como que... Talvez seja melhor você seguir,
ver como isso evoluiu, daí a gente discutiu. Acho que fica melhor. Tá, joia. Então, esse é o 20º pós-operatório. Aqui é a região, corte da região foveal. Aquela região temporal inferior, que a gente viu na última vez, já estava com líquido reabsorvido, né? Já não tinha mais nenhuma área de descolamento. E aqui, no pós-operatório mais recente, no 45º pós-operatório, né? A acuidade visual do paciente já estava de 20/60, com correção, com uma refração de mais 7. Essa daqui é a região foveal. A gente observa que aquela camada havia sumido. Continua bem sequinha. A região temporal inferior. Então, essa alteração que acabou se resolvendo espontaneamente, né? Acabou sendo observada e acabou se resolvendo. O que poderia ser essa alteração, né? Haveria necessidade de tratar, teria risco de piorar, ou somente observar seria suficiente para essa alteração? Então, Mauro e Hélio, você vê que é uma linha hiperrefletiva, está na superfície da retina, ela apareceu no primeiro pós-operatório e no 45º diminuiu um pouquinho a altura dela no 20º, lembra que ele está com silicone intravítreco, e desapareceu no 45º. E, ó, o que é essa linha aí? Um dos diferenciais é o óleo de silicone mesmo, mas não parece na primeira imagem lá do primeiro PO, não parece ser o desenho de uma hiperrefletividade do óleo de silicone. A conduta de esperar, eu acho que é ótima, porque você tem a depressão foveal formada com toda essa distorção tecidual da retina, mas a depressão foveal está formada e a manipulação deve ter sido grande no olho. Até para você pensar numa nova abordagem, né? Eu acho que é difícil. Com a depressão foveal já formada, a tração não está distorcendo a fóvea, então seria passível de observação como foi feita e a evolução foi satisfatória. Agora, o motivo dessa hiperrefletividade dela sumir, confesso que... O mais comum... Eu acho que o mais comum é o paciente ter uma vitreosquise e isso ser um resto de hialóide posterior, que começou a descolar no primeiro PO, e no 45º já tinha descolado, não estava mais aí. Mas, Mauro, o silicone está em cima. Ela tinha que estar aí. Não, se ela, supondo que eu fosse só um reminiscente da ela, não fosse inteira, assim, ela não se estende por todo o polo posterior, podia, na hora que descola, ela se contrai. Esse paciente tem inferior à papila, se você olha no Red Free, tem algum tipo de fibrose inferior à papila que pode ser o encolhimento dessa hialóide, resto de hialóide posterior, enfim. Né, tá vendo que na 45º inferior à papila a gente não consegue ver bem os vasos, parece que formou uma fibrosezinha, enfim. Isso. Mas isso aí está no polo, está em cima da fóvea, né? Uma outra hipótese, o Mauro e Hélio, seria a limitante interna, que foi tracionada quando você removeu o hialoide, e com o silicone em cima, com a compressão do silicone, ela pode ter se reaplicado. Então, uma outra linha hiperrefletiva nessa localização, além da hialoide, pode ser a limitante interna. Como se tivesse uma retinosquise aí logo abaixo, elevando ela, e com o silicone comprimindo, acabou se reposicionando, entendeu? Mas realmente não dá... Pessoalmente, eu gosto mais da minha, mas a sua também é bonita. Certo. Bom, a segunda pergunta, então, isso. O que a gente observou ao longo do acompanhamento do pós-operatório da segunda cirurgia, né, foi que na biomicroscopia ele apresentou essas alterações, né, correspondentes à presença de óleo de silicone subconjuntival. Ele não tinha queixa, ele não se queixava de nenhum desconforto, mas a gente gostaria de trazer para a discussão se os senhores abordariam de alguma forma
mesmo com o paciente assintomático, ou aguardariam ele ter algum sintoma para abordar esse óleo de silicone subconjuntival? Isso se fariam ambulatorialmente, só para retirada subconjuntival, ou se já abordariam isso no momento em que fossem fazer a retirada de óleo de silicone da cavidade vítrea? É muito difícil tirar em geral. Quer dizer, sempre mais difícil do que aparenta. Eu esperaria, se não tem queixa, eu esperaria quando for tirar o óleo de silicone, tiraria, não é simplesmente colocar agulha e aspirar. Geralmente fica uma mistura do óleo de silicone e do teno. A maior parte das vezes tive que cortar com tesoura. A gente fez um trabalho com a Ruth. Na época o Léo Provetti era preceptor e até o Léo que encabeçou isso. Eu fiz parte desse estudo e a gente estudou como que eram esses processos, né? Quando o óleo de silicone ficava subconjuntival, na época a gente estava fazendo 23 tunelizado, era a fase inicial da cirurgia transconjuntival e a gente pegou alguns pacientes que a gente não suturava e dava essas lesões. E elas são não granulomatosas e a gente tem a conduta de só observar, como o Mauro falou, aí a gente, se o paciente não tem sintoma, a gente vai observando, né? Mas é só para citar o trabalho que a gente já fez em cima desses pacientes. Acho que está a Ruth, que fez a análise, a Ruth aí do HC, e a gente só toma conduta se o paciente tiver sintomático, senão a gente observa. Perfeito. Então, o João, tem 40 dias, é isso, hoje? Já está próximo do segundo mês. Ao redor de 40 dias. 45 dias. Tá. Porque a ideia é não demorar muito para tirar esse óleo de silicone, porque a retina está bem assentada, não tem mais infiltração de líquido, certo? Então, quanto antes você poder tirar o óleo de silicone, depois de 2 meses de óleo, acho que não tem mais necessidade de você manter. E quando você retirar, quer dizer, daqui a algumas semanas você vai retirar, você pode abordar e remover essas gotículas de silicone. Você vê que isso causa uma reação inflamatória, uma parte da reação inflamatória, porque você não abriu você não colocou um anel aqui, né? Como o Hélio tinha sugerido, quando você tem alteração periférica, você pode colocar um anel de silicone, né? Uma faixa. Como não era, você acaba não colocando. Às vezes, quando você sutura a conjuntiva, nessa região temporal, você pode ter essa fibrose ser mais exacerbada. Aqui não tinha. Talvez essa reação inflamatória seja só do silicone mesmo. Então, quando você reabordar, você acaba ressecando essa alteração, né? Tá? Como o Hélio e o Mauro comentaram. Tem uma terceira pergunta, não? Isso. Uma outra dúvida seria da abordagem do vítreo posterior, né? Nessa cirurgia, a técnica escolhida foi, depois da circuncisão da hialoide, fazer a remoção das membranas, né, a partir do nervo óptico, né? Aqui, como a gente observa, foi encontrado o plano de clivagem, né, da membrana, ali na região do nervo óptico. E a partir de então, ele foi removido, né, e liberado da região das arcadas. E depois dessa retirada, dessa remoção, que se seguiu para segmentação e retirada das trações periféricas aqui na região das arcadas, né? Se os senhores fariam algo diferente ou se costumam fazer do mesmo modo, né, a abordagem do vítreo posterior? Ô, João, não tem uma regra. Depois que você faz circuncisão, separa o vítreo anterior do posterior, você faz isso 360 graus, você vai agir nas áreas que são mais fácil para você ir dissecando e segmentando. Então, não necessariamente precisa fazer isso no nervo óptico. Em geral, essas alterações do nervo óptico, você levanta, eu já tive alguns pacientes, o tronco vascular que faz essa proliferação fibrovascular, ele é grande. Quando você levanta ele no nervo óptico, ele sangra, e às vezes sangra bastante. Então, eu, pessoalmente, eu evito de fazer essa remoção. Eu já, num congresso, uma vez, eu estava numa banca e essa foi uma das discussões.
Se você dissecava completamente o nervo óptico, não. O que eu faço é fazer uma circuncisão em volta dessa lesão, se eu percebo que tem um tronco vascular grande, e muitas vezes tem, e eu cauterizo isso e deixo esse resíduo de proliferação fibrovascular regride ao longo do tempo. Tenho vários pacientes assim. E alguns pacientes que eu dissequei, você tem uma hemorragia no intraoperatório grande, sem ter necessidade disso, entendeu? Então, acho que não tem uma regra definida para você levantar a tração no nervo óptico. Acho que não. Você vai levantar nas áreas que for mais simples e vai continuando a partir daí, tá? Mauro? Eu concordo com o Mitel que não tem regra. Por algum motivo, eu aprendi o contrário e quando aprendi, a ideia era realmente começar como você fez, assim, começar pelo nervo óptico, porque é mais fácil de você tracionar sem levar a iatrogenia. E porque se você deixar, existe, sei lá, a ideia de que se você deixa a tração nervótica, a chance do paciente não haver uma neuropatia tracional depois era mais alta. Então, no fundo, eu já tive como um Pimentel de puxar a tração do nervo e a fonte do neovaso ser ali e não ter como parar de sangrar. É uma área que você não pode endocauterizar, mesmo fazer compressão, uma área delicada, enfim. Se sangra do nervo óptico, é uma situação muito difícil. Mas a ideia era que se você não tirasse a tração do nervo óptico, você teria uma neuropatia com perda de visão mais tardia. No fundo, não tem uma boa resposta. Eu acho que se não tem muita vascularização, eu prefiro fazer como você fez. Se tem alguma coisa suspeita ali, eu tento não mexer tanto como o Pimentel sugere. Vocês usaram a Avastin nesse paciente antes? Foi usado antes. Não, legal. Mas é isso, não faço sempre do mesmo jeito, compartilho o Pimentel do receio do sangramento do nervo, mas se eu acho que tem pouco vaso, eu prefiro tirar de lá. Ótimo, Hélio? Acho que vocês comentaram, eu sigo o que vocês comentaram mesmo. Eu também não tenho uma regra e a preocupação do sangramento sempre vai existir, mas eu não sou tão categórico que eu vou remover. Se eu conseguir fazer uma leve mobilização e conseguir fazer circuncisão do nervo, eu já acho que já dá uma boa aliviada na tração e na possível neuropatia tracional, né? Que esse paciente já tá sendo submetido. Mas se eu conseguir só aliviar, não necessariamente eu preciso arrancar a tração, tá? Mas é isso. Perfeito. Ô, João, o que você tem que fazer, que o Hélio e o Mauro destacaram, é fazer essa circuncisão dessa lesão. Não pode sobrar nada de tração no nervo. Então, em volta do nervo óptico, muitas vezes essa proliferação fibrovascular, ela sai do nervo, tem esse tronco vascular, e ela gruda na retina, através da hialoide, na retina peripapilar. E daí você faz uma tração na retina. E essa contração vai contrair essa superfície do nervo óptico. Você tem que levantar tudo isso, essa hialoide com essa proliferação fibrovascular em volta do nervo, levantar, tirar essa tração, essa adesão dessa proliferação em volta do nervo óptico, e daí no final, quando está tudo dissecado, não tem mais tração, não tem mais contato dessa proliferação com a retina, você pode ou não tirar do nervo óptico. Aí que eu cauterizo com cuidado, como o Mauro falou, que sangrar aqui, se você tirar tudo de sangrar, você não tem como cauterizar o nervo, não dá, vai continuar sangrando, você tem que colocar a pressão lá em cima, colocar a pressão lá em cima no paciente diabético com os capilares já lesados, é complicado. Você pode induzir uma perda de visão nesse paciente por isquemia do nervo óptico, se ela durar muito, né? Então, eu aprendi a não fazer essa remoção, a não ser que seja simples. Na dissecção, você veja que vai sair e você tira. Mas se for difícil, talvez você não precise. Mas eu concordo com o Mauro e com o Hélio, que é muito, talvez, pessoal, vai da experiência de cada um, não ter uma regra fixa. E, principalmente, o mais importante é não ter uma regra fixa para essa dissecção, que foi concordante entre a gente. Você disseca onde está mais fácil e vai, assim, progredindo, né? Certo? Legal. Alguma outra pergunta? Obrigado. Não. Do caso, eu levantei essas perguntas mesmo. Muito obrigado. Joia. João, parabéns pelo caso e pela discussão aí, tá? Então é isso. Então a gente fez tudo, já acabamos mais rápido. Agradecer a todo mundo. Hélio, obrigado aí pela discussão. Mauro também.
né? A Cleide, que discutiu antes, a Kyoko, que teve que sair antes porque ela tinha uma outra reunião, entrou aqui só para discutir o primeiro caso, e agradecer a todo mundo, então, que participou, os fellows e residentes que apresentaram, a todo mundo que assistiu aqui. Hoje faltou perguntas, né, pelo chat, mas é interessante, quem tiver alguma dúvida ou alguma colocação, fazer no chat, a gente vai respondendo, isso enriquece muito a sessão toda, tá? Então, um abraço para vocês todos, boa sexta-feira, bom final de semana, e na quinta-feira a gente está aqui de novo, tá bom? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau, abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço, pai.